Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes, lá de Brasília, José Maria Trindade. Enquanto a gente estava aqui debatendo o debate de sexta-feira da Rede TV no bloco anterior, foi divulgada a pesquisa do Ibope, que estava prevista para sair essa noite. A gente achou que ia sair só depois do programa, mas felizmente saiu durante o nosso programa, então a gente comenta aqui ao vivo em tempo real. Pesquisa Ibope, divulgada nessa segunda-feira, aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para presidente da República no cenário que inclui como candidato do PT o presidiário inelegível Lula. Esse eu vou ler mais rápido porque é o cenário que não vale nada. A gente sabe que o corrupto e lavador de dinheiro condenado em segunda instância pela lei da ficha limpa não pode ser candidato. Então Lula fica na frente com 37%, Bolsonaro em segundo com 18%, Marina Silva 6%, Ciro Gomes 5%, Geraldo Alckmin 5%, Álvaro Dias 3%, Eimael 1%, Guilherme Boulos 1%, Henrique Meirelles 1%, João Amoedo 1%, Cabo Daciolo 0%, Vera do PSTU 0%, João Goulart Filho do PPL, que é menos conhecido desses todos, 0% também, brancos e nulos 16%, não sabe ou não respondeu 6%, somando aí esses dois grupos 22%. Agora vamos ao cenário com o poste de Lula, Fernando Haddad, que nesse momento ainda é vice na chapa do presidiário inelegível. E como a gente brincou aqui no programa, tem a suplente de vice também, que é a Manuela Dávila, ex-pré-candidata do PCdoB, que hoje é suplente de vice em chapa de presidiário. Que fase, hein? Quando o Lula for declarado finalmente inelegível, o Haddad assume a chapa e a Manuela provavelmente será a vice do Haddad. Então vamos a esse cenário. Jair Bolsonaro continua na liderança com 20% das intenções de voto. Marina Silva vem 8 pontos atrás com 12%. Ciro Gomes tem 9%. Geraldo Alckmin 7%. Fernando Haddad 4%. Álvaro Dias 3%. Eimael 1%, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, Cabo Daciolo, Vera do PSTU, João Goulart Filho, todos com 1 também. Então, do Eimael aí o João Goulart, todo mundo com 1. Brancos e nulos, 29%. Não sabe ou não respondeu, 9%. Então, o total desses dois grupos aí ainda são 38% do eleitorado que não tem candidato. E sobre essa pesquisa, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a pesquisa foi feita de 17 a 19 de agosto. 17 de agosto, é bom registrar, foi sexta-feira, o dia do debate da Rede TV. Então essa pesquisa pegou ainda, pelo que parece, pela informação divulgada, ainda pegou a sexta-feira, que foi o dia do debate. Então deve ter entrevistado pessoas que não viram o debate, né? Deve ter entrevistado antes do debate, mas também deve ter entrevistado pessoas que viram nos dias 18 e nos dias 19, quer dizer, sábado e domingo. Então, quer dizer, continua Augusto Nunes, Bolsonaro 20%, Marina 12%. Talvez não tenha dado tempo ainda de ter um desdobramento do debate, mas era o que eu estava falando no primeiro bloco, quando ainda não tinha saído a pesquisa. Nem sempre o eleitorado vai mudar de repente em razão de um embate direto. Olha, até aqui eu acho que os números refletem o que eu tinha previsto há poucos minutos. Quer dizer, o eleitorado não mudou. Exato. Não houve mudanças expressivas provocadas pelos debates. Aí porque eu lembro, Felipe, que já reflete ou deixou de refletir, porque não houve motivos para tanto, a qualquer mudança provocada pelo debate da Band também. Nós tivemos 2 debates e os números se mantiveram. A pesquisa, o cenário com Lula é vigarice. Vamos tratar pelo nome que tem. Ele não vai ser candidato, não pode ser candidato, então tanto faz, não estou acusando os institutos de pesquisa de fraudarem números, não. Mas tanto faz aparecer 37% como 12%, 15%, 20%, não sei. Como é que vai ser aferido, não sei como é que vai ser verificada a veracidade disso, porque ele não será candidato. Então, se esses 37 da pesquisa aparecessem nas urnas como 20, o Instituto seria desmoralizado. Como não há essa hipótese, podem conceder ao Lula qualquer percentual, jamais será confirmado ou não nas urnas. Vale com o Haddad, e o que se vê até aqui é a baixíssima transferência de votos
E pelo andar da carruagem, é claro que o Haddad vai ter dificuldades muito grandes para aparecer como o Lula, né? A reencarnação do Lula no palanque. Quanto mais o PT prolongar essa tática suicida, maior será o desastre eleitoral. Essas pesquisas prenunciam isso e mostram, a meu ver, que o quadro ainda, pelo menos até agora, não mudou com os debates. A votação, o eleitorado do Bolsonaro está consolidado, ele não cresce nem cai, portanto, nada mexeu nos índices dele de maneira, pelo menos, visível, né, tangível, e ele continua com a votação que o levaria ao segundo turno. Os outros, quer dizer, houve quedas que não sei se são tão expressivas, se cabem na margem de erro. Essencialmente, o quadro não mudou. O que me chama a atenção é essa baixa transferência de votos para o Haddad. Zé Maria, eu acho que essa pesquisa, pelo menos não foi divulgado ainda nenhum método em detalhe até o momento, mas ela não apresenta o Haddad assim como o candidato apoiado pelo Lula. Parece que o Haddad está lá como candidato do PT na cartela junto com os demais candidatos. Eu digo isso porque houve dias atrás uma pesquisa da XP que apresentou o Haddad como o candidato apoiado pelo Lula. E aí ele apareceu com 15% das intenções de voto em empate técnico com o Bolsonaro no limite da margem de erro, embora 6 pontos atrás. Ele com 15%, o Haddad, e o Bolsonaro com 21%. Então ali você tira 3, que é a margem de erro do Bolsonaro, soma 3 do Haddad e aí dá o empate técnico como é considerado. José Maria Trindade, nessa pesquisa o Haddad está lá atrás ainda com 4% dos votos. E estão dizendo nos bastidores lá que o Barroso não vai deixar o Lula se pronunciar, participar da campanha eleitoral. Então não sei se vai ficar muito claro para o eleitorado que o Haddad é o candidato do Lula e nem se o eleitorado vai querer votar em mais um poste do Lula depois da má experiência com a Dilma Rousseff. Vai lá, Zé. Eu acho que essa disputa de Lula no TSE não chega até ao horário eleitoral, não. A pesquisa, ela é importante, né? Registrada no Tribunal Superior Eleitoral, como não poderia deixar de ser, né? Pesquisa que não é registrada e que não coloca lá os seus critérios não pode ser divulgada, e é encomendada por 2 veículos importantes, né? A TV Globo, o Sistema Globo e o Jornal Estado de São Paulo. Essa pesquisa também vem num momento importante, que a primeira grande pesquisa houve da Paraná, mas ali foi logo depois, né? Agora não, os candidatos já colocados, já com pedido de registro protocolado no Tribunal Superior Eleitoral, portanto, uma pesquisa importante. Augusto, fica muito claro ali a transferência ou a distribuição de votos do ex-presidente Lula, ou de intenção de voto do ex-presidente Lula, até para o Bolsonaro. Ele cresce 2 pontos com a saída de Lula. E agora, fica muito clara a preferência para Marina da Silva, né? A Marina cresce muito, todos crescem ali, Marina, Ciro. Em relação à pesquisa anterior, Zé, ela cresce quanto? Que eu não tenho aqui o... Não me lembro, assim, para comparar o tanto que ela cresce com a saída do Lula. E o Haddad... O que o Zé está dizendo, Zé, só para traduzir para o ouvinte, eu acho que você está dizendo que a Marina, no cenário com o Lula, só para dar os dados aqui, ela tem 6%. No cenário sem o Lula, ela cresce para 12%. Perfeito. Quer dizer, ela dobra 6 pontos aí. Não sei se são todos ela do Lula, dobra, mas né? ela dobra a pontuação dela no cenário com o Haddad. Vai lá, Zé. Então, aí ela fica muito firme nessa disputa, né? Sem o Lula. Haverá um trabalho, evidentemente, do PT para dizer que o Lula é o Haddad, Lula não é a Marina, Lula não é Ciro Gomes. Mas a gente vê que essa distribuição das intenções de voto, né? Porque nós estamos falando de voto, ela fica muito distribuída. E o Bolsonaro ganha 2 pontos, né? Com a saída do Lula. E o Ciro e a Marina. O Haddad ainda ganha pouco, mas vai a 4 pontos. E fica muito evidente também a dificuldade em Henrique Meirelles. 1 ponto, como o Daciolo, como o Amoedo, que ainda ninguém conhece. As pessoas estão escutando falar de um tal Amoedo que tem muito dinheiro e que é um empresário e tal, e que tem uma proposta diferente, mas ninguém conhece, ninguém sabe. Ele não terá como apresentar isso, porque não tem horário eleitoral, não é convidado para os debates, então fica muito difícil. Então, assim, a pesquisa é importante, porque solidifica ali quem são os candidatos que estão disputando uma vaga para 2 vagas para o segundo
o segundo turno, né, de votação. Mas é uma pesquisa interessante e boa, mas que praticamente confirma o que vem sendo definido até agora. A fotografia continua. Agora, por curiosidade, aparece a taxa de rejeição, não? Ainda Até o momento não saiu, não. Essas pesquisas, às vezes, elas vão ganhando switch, né? Como a gente diz, eles dão só no dia seguinte, essa é muito importante. Ou daqui a pouco, se derem ainda hoje, evidentemente, a gente dá aqui a taxa de rejeição de cada candidato. Agora, Geraldo Alckmin... É uma disputa de altas taxas de rejeição, né, Felipe? É isso aí. O Geraldo Alckmin fica com 5% no cenário com o Lula e com 7% no cenário sem o Lula. Ainda é uma porcentagem baixa, né, Augusto? O Geraldo Alckmin que está apostando muito no horário eleitoral gratuito. É bom lembrar para os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is que não começou ainda. Começa só no dia 31 de agosto. A gente está no dia 20, é isso? Daqui a 11 dias, então, começa o horário eleitoral. Vamos ver se o Alckmin vai conseguir aí decolar a sua candidatura, porque até agora não. E não foi só essa pesquisa que mostrou isso, porque nessa segunda-feira foi divulgada uma outra da CNT-MDA, pesquisa também para a corrida presidencial. Vamos aqui aos números rapidamente. Nessa outra pesquisa, o Lula tem 37,3%, Bolsonaro 18,3%, Marina Silva 5,6%, Alckmin 4,9%, menos ainda do que tem no Ibope, Ciro Gomes 4,1%, Álvaro Dias 2,7%, brancos e nulos 23,1%. O Lula e o Bolsonaro cresceram em relação ao último levantamento realizado em maio. Em maio, o petista foi citado por 32,4% dos pesquisados e o capitão reformado do Exército por 16,7%. Então, Bolsonaro saiu de 16,7% para 18,3%. O Instituto perguntou ainda em qual candidato o eleitor votaria caso Lula seja impedido de concorrer. Fernando Haddad, eis aí, negócio de para quem vai os votos do Lula, que a gente estava falando. Fernando Haddad herdaria 17,3% dos votos de Lula. Isso representa apenas 6,45% do total, insuficiente para garantir o vice-poste no segundo turno. Haddad é seguido por Marina Silva com 11,9%, Ciro Gomes com 9,6% e até Jair Bolsonaro com 6,2% dos votos de Lula. Henrique Meirelles conseguiu uma façanha. Na pesquisa CNT-MDA, ele foi o único presidenciável a ficar menos conhecido entre maio e agosto. O candidato do MDB à presidência tem menos de 1% das intenções de voto. Os números influenciaram o mercado, segundo analistas. Nessa segunda-feira, o dólar encostou em R$ 3,96 e fechou na maior cotação em 2 anos e meio. E uma última informação, na noite dessa segunda-feira também deve ser divulgada. Não, essa informação é a que a gente já deu, porque estava aqui na pauta a pesquisa anterior. Como eu disse, a pesquisa Ibope saiu durante o programa, a gente já ia dizer que ela ia sair hoje. Augusto Nunes, algum comentário aí? Talvez o ponto mais interessante aí seja que o Haddad herdaria só 17,3% dos votos pretendidos ao Lula. De novo, a porcentagem baixa de transferência. É o registro que tem também. O Lula aparece com 37%, como no Ibope, né? Saiu. Eu acho o seguinte: é fundamental sabermos a taxa de rejeição, porque até agora ela tem estado acima de 50%, 52%, 53% e tal. Essa taxa é fundamental. São pessoas que não votam de jeito nenhum no Lula, quanto mais num candidato indicado por ele, né? Não tem porquê. A distribuição dos votos confirma um fenômeno que ocorre em todas as eleições desde que o mundo existe, né? Desde os tempos das cavernas, as eleições já indicavam isso. Quando um candidato deixa de ser candidato, no caso do Lula nunca foi, nunca pôde ser, e ele tenta transferir o patrimônio eleitoral para outro, esse patrimônio nunca é transferido integralmente e está longe do total de votos que o candidato teria se fosse ele, né, o que efetivamente disputaria nas urnas o voto do eleitorado. Ele se distribui. Um candidato pode herdar a maior parte dos votos, mas sempre é uma distribuição. No caso do Lula, essa votação vai para outros candidatos, como Ciro e Marina, previsivelmente, e até para o Bolsonaro, como se viu aqui, se essa pesquisa estiver correta. Agora, de novo,
esta pesquisa mostra que, pelo menos, o debate na Band não provocou nenhuma grande mudança. Exato. Né? E sobretudo, que o Haddad, que deve começar a sua campanha rapidamente. Não haverá tempo para que ele fique conhecido. E daqui a pouco ele repete esse fenômeno fantástico aqui, protagonizado pelo nosso Henrique Meirelles. Eu nunca vi isso. Candidato ficar menos conhecido, já vi até menos voto. Né? Mas essa o Instituto de Pesquisa poderia explicar melhor. Menos conhecido? Como? Quer dizer, eu conheço um cara e falo, não, mas eu deixei de conhecer. Aí fica difícil. Zé Maria, só para você comentar melhor, só destacar um fato aqui. Eu estou colocando lado a lado a pesquisa que acabou de sair do Ibope no cenário com o Lula, com a pesquisa do CNT-MDA que saiu mais cedo, também foi feita exclusivamente no cenário com o Lula. Então a gente não tem nessa pesquisa de mais cedo do CNT-MDA um cenário sem o Lula. Mas nos cenários então com o Lula das duas pesquisas, a pontuação é praticamente idêntica, pelo menos ali dos 6 primeiros colocados. Quem perde mais pontos de uma para outra é o Ciro Gomes, que no Ibope está com 5% e na CNT-MDA está com 4,1%. Então ele tem 0,9% de diferença de um para outro. Mas o resto é parecidíssimo. Por exemplo, Lula 37, aí no Ibope, na outra está 37,3%, o Bolsonaro tem 18%, na outra 18,3%, Marina 6%, na outra 5,6%, muito próximo. E o Ciro, como eu falei, e o Alckmin 5% numa, 4,9% no outro. Então, assim, praticamente igual. Tá aí os institutos de pesquisa convergindo para a mesma pontuação, Zé. Igual, né? Tá dentro da margem de erro aí, uma margem bem pequena. Felipe, colocando os pingos nos is, eu devo dizer que já está aí mostrando claramente a fotografia do momento. Esperavam aqui os analistas que com essa definição haveria um movimento chamado movimento de manada, que todo mundo iria para um lado. Não está acontecendo isso, e o que vê claramente aqui já uma definição, um funil, indicando que Bolsonaro está no segundo turno e vai disputar ali entre a Marina, o Ciro, Geraldo Alckmin e o Álvaro Dias ficando para trás. Então, esse é o quadro. E ali, por detalhes, Ciro, Marina e Geraldo Alckmin entram ou não no segundo turno. Legal, Zé Maria. A gente precisa chamar os comerciais, Andrezão. Só queria destacar aqui novamente, Augusto, o que a gente observou é que tem muita gente que fala assim, o candidato ou a candidata agora foi detonado, agora vai cair nas pesquisas, porque vê o desempenho no debate, né? E isso, em geral, tem sido torcida. Isso não aconteceu. Então, aquilo que eu destaquei no primeiro bloco, quando ainda não tinha saído o Ibope, uma coisa é você avaliar, de acordo com o seu pensamento, a qualidade do candidato. E, às vezes, até questões objetivas. Tem candidato que a gente vê que entende mais de um assunto do que outro que entende mais de outro assunto do que esse e tal. Outra coisa é a percepção do eleitorado. E a percepção do eleitorado não tem mudado com esses debates, pelo menos até o momento. Então vamos ter mais prudência na hora de dizer o que o povo brasileiro pensa, porque a gente não sabe direito, vai olhando as tendências. Historicamente, eu lidei muito com muitas eleições em diferentes épocas e sempre foi assim. Ao fim de um debate, quem torce por um candidato ou quem apoia um candidato acha que ele venceu. Quase 90 e tantos % aí. Então não muda muito, a percepção é essa. Você acha que o teu candidato foi melhor que os outros. Quem já está definido. Exatamente. Aqui não tem torcida, não tem análise. A gente volta já. Até mais.